Vamos retornar. É um gráfico que representa a precipitação de milímetros e a temperatura do dia. Muito bem. Temperatura dos meses, a média, tá? Isso aí, Duda. Eu vou retornar com vocês, então, esse conteúdo, tá? Então, gente, aqui nós temos um climograma. O que é o climograma? É um gráfico, pessoal, só para a gente dar ali uma retomada. É um gráfico que ele vai representar o quê? A precipitação em milímetros, tá? Vai ser uma média do que choveu durante um mês. E a temperatura também, a temperatura média do mês, tá? Então é feita essa análise, tá? Durante o mês todo, aí a gente vai ter a temperatura média e a quantidade de milímetros, né, a precipitação de cada mês. Aí nós observamos o climograma de Brasília, tá? Observem o climograma de Brasília, Distrito Federal, certo? Aí nós temos o quê? Observem que em Brasília, devido ali ter o clima da região centro-oeste, nós temos o quê? Períodos onde que nós temos mais chuva e períodos que possuem menos chuva, certo? Período aí a temperatura ela sempre vai ficar ali numa variável, né? Ela não vai ter grandes diferenças durante o ano. Ela se mantém ali entre 17 a 20 graus, né? Sempre vai ficar nessa média, tá? Então ela não vai variar muito durante o ano, certo? E a gente observa que os meses mais chuvosos vão ser o quê? Novembro, dezembro e janeiro, tá? São os meses que possuem mais quantidade de chuva. É o período ali que tem maior número de chuva, volume de água, a precipitação. E aí a gente tem ali os meses intermediários, né? Outubro, novembro, fevereiro, março e abril são os meses intermediários ali de chuva, e de maio até setembro são os meses considerados ali de seca, né? São os meses que chove muito pouco, tá? Então, esse daqui é um climograma, a gente observa ali, cada lugar tem as suas características, certo? Observam agora Béchar na Argélia. Olha só a característica desse país. O que vocês conseguem observar? O que a gente observa? Tem pouca chuva e tem temperaturas altas. Muito bem. Nós temos ali Béchar, né? Na Argélia. Depois nós pegamos lá o mapa para ver onde que fica localizado a Argélia, né? Então vocês observam que na posição geográfica que está esse país e essa cidade, o que acontece? Acontece o quê? Que nós vamos ter ali pouca chuva durante o ano inteiro, né? E as temperaturas elas vão ser muito altas, né? Provavelmente essa cidade está no hemisfério norte. Observam ali que as maiores temperaturas são ali, começa entre maio até setembro, tá? É onde que nós temos ali as elevações e daí que começa a diminuir as temperaturas. Junho, julho e agosto é os picos, que a gente tem ali uma temperatura média acima de 25 graus, tá? E de dezembro, janeiro, fevereiro, ali novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, as temperaturas são mais baixas. Então nós podemos observar o quê? Que o verão é na metade do ano. E quando o verão é na metade do ano é porque ele está no hemisfério norte, certo? E as chuvas, né, são bem escassas, né? Pode ser que sejam uma região ali desértica até. Então a gente consegue observar, analisar, através ali da precipitação e da temperatura, a gente pode observar aonde que fica, né, a localidade desse país. E nós temos Belize, tá? Belize, a precipitação em milímetros. Observam como que é? Chuvas, como que vocês podem observar? Chuvas ali constante, né? O ano inteiro, menos os meses ali de fevereiro. Oi? Agosto. Tem bastante chuva. Isso, bastante chuva. Menos os meses ali, ó, de fevereiro, março e abril, que tem um pouquinho menos, né? De precipitação. Mas no restante do ano, temos ali uma quantidade elevada de chuva, principalmente em setembro. Isso mesmo.
temos uma quantidade elevada de chuva. E a temperatura? A temperatura também, ela não varia muito, né? Ela fica ali entre 15 e 20 graus, certo? Fica ali em torno dos 17, 19 graus. Então, é uma temperatura também que ela não tem uma variável muito grande, ela mantém, né, uma temperatura, certo? Ela fica ali, ó, uma temperatura agradável, de 15 a 20 graus, né? Bem gostoso. Ok, pessoal? Tranquilo com essa parte? Aí eu tinha pedido para vocês fazer a questão 4, né, da página 363, é isso? Desculpa, minha internet caiu de novo. Espera aí. Estão me ouvindo? Sim. Eu tinha pedido Sim. para a gente fazer a questão 4, né, da página 363, certo? Sim. Vocês realizaram, fizeram a questão? Sim. Sim. Então tá. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês vão me responder. O que é um climograma e o que ele informa sobre o clima de um lugar? Quem que responde para mim? Posso ler o meu? Pode, Posso ler o meu? pode. É uma representação É. de dados climáticos. Informa a temperatura e a precipitação de um determinado lugar. Isso, certinho, tá? Quem colocar precipitação ou volume de chuva é a mesma coisa, tá bom? Quem mais que fez ali a questão? Alguém mais? Qual questão? A número 4 da página 363. Eu não fiz isso. Não? Então, gente, posso- o que... Minha. Pode ler. É representação gráfica dos dados climáticos. Ele informa as medidas de precipitação e temperatura. Isso. Então, gente, o que é um climograma? Para quem não fez, número 4, página 363. Vamos lá. Todo mundo me escutando bem? Sim. Então tá bom. O que é um climograma? O climograma é uma representação gráfica dos dados climáticos. É uma representação gráfica de dados climáticos. Ponto. O que ele informa sobre o clima de um lugar? Vai informar o quê? Dados mensais. Informa dados mensais sobre a temperatura e a precipitação de um determinado lugar. Informa os dados mensais sobre a temperatura e a precipitação de um determinado lugar. Certo? Prof, Oi. caso eu caia da aula, é por causa que minha internet tá muito ruim hoje. Ela tá falando toda hora. Caso eu caia por causa disso. Tá bom. Aqui também tá ruim a internet hoje. Todo mundo conseguiu? Você pode repetir a primeira? Que é um climograma? Climograma é a representação gráfica de dados climáticos.
Representação gráfica de dados climáticos. A outra parte você já copiou? Beleza, então. Gente, alguma dúvida referente à questão? Todo mundo agora conseguiu entender o que é um climograma? Certo? Isso aí são exemplos de climogramas, né? Hã? Isso aí são exemplos de climogramas. que você Isso. Esse daqui que estão na tela são exemplos de climogramas, são dados, né? São dados de 2 lugares, de Béchar, na Argélia, e Belize City, em Belize. Falei certo em inglês? É Eu City ou entendi City? tudo. Não, Siri. É Siri. City? Certo. Então, tá bom. Que Então, legal! eu Não ensino, sabia que tinha uma cidade que chamava Belém. eu ensino geografia e vocês daí vão me ensinando ali no inglês, tá? Oi, Posso ir no banheiro? pode. Beleza. Vai lá. Gente, aí nós temos o quê? Nós temos os climas no mundo, né? Então, existem vários tipos de clima no mundo que eles vão ser cada um com características diferentes, certo? Alguns vão apresentar temperatura e umidade elevada, sendo considerados quentes e úmidos, né? Outros de temperaturas de umidade baixa são considerados frios e secos, tá? Isso vai de acordo com o quê? Com a latitude, temperatura atmosférica, altitude, continentalidade e maritimidade, né? Aqueles aspectos os elementos que nós trabalhamos antes, tá? Então, nós vamos ter aqui os climas do mundo. Observam lá, se não está muito nítido aqui na tela de vocês, tem lá na página 366, tá? Observam os climas no mundo. Nós temos a legenda e vamos ter o clima equatorial, tá? Clima tropical, clima subtropical. Subtropical é que a gente fica. Acabei de olhar. Exatamente. Subtropical, semiárido, desértico, temperado, altas montanhas, frio, mediterrâneo, polar, tá? Vão ser os tipos de climas que nós vamos ter, tá? Então, nós temos ali o mundo, né? O planeta Terra, mostrando o planisfério. E aí nós vamos ter a classificação, tá? Só um minuto. Vamos ter ali as classificações dos climas. Certo? E cada lugar que nós temos... Estão ouvindo? Estão me escutando? Sim. Então tá bom. E cada lugar que nós temos no mundo, nós temos o quê? Uma características de um clima. Clima equatorial vai ter o quê? Vai ser um clima muito úmido e quente, né? Tropical, que nós temos o quê? Chuvas ali abundantes durante o ano, tá? É um clima agradável. Subtropical é aqui na nossa região, clima subtropical, onde que nós temos ali as divisões, né? Das temperaturas, Onde tem, as divisões tem as 4 estações de um dia. Isso, onde que nós temos as 4 estações do ano. Às vezes, em um mesmo dia, a gente tem ali as 4 estações, que é frio de manhã, daí chove, daí fica quente, aí depois fica seco. 4 estações e todos os tipos de tempo do mundo, sei lá. Então, aqui a gente, nós aqui na região sul, né, estamos com o clima subtropical, devido à nossa, a nossa posição geográfica. Estamos abaixo ali da Trópico de Capricórnio, né? Então, aqui devido ali à incidência das massas de ar polar que vem até a nossa região, tá? Então, isso transforma nosso clima em um clima subtropical, onde que nós temos no inverno dias que as temperaturas ficam próximas a 0 graus, tá? Essa é uma característica aqui do clima subtropical, certo? Aí nós temos lá, clima frio, olha o clima frio, pega toda a parte aqui, ó, toda a parte do hemisfério norte. Bielorrússia, Ucrânia. Isso, são regiões muito frias, tá?
Canadá, Alasca. Clima de altas montanhas é onde que tem as cordilheiras, certo? Onde que possui as cordilheiras ali, a Cordilheira dos Andes. Aqui A gente também. sabe até os pontos do lugar. Ô, prof, Oi. como que eles sabem a previsão do tempo? A previsão do tempo a gente consegue saber através dos satélites. O que que acontece? Lembra que eu expliquei para vocês as massas de ar? Que nós estudamos na aula passada. Deixa eu voltar aqui para você, as massas de ar. Lembra dessas massas de ar que eu expliquei para vocês? Então, através dessas massas de ar, o que que acontece? Quando tem uma movimentação, você abre lá na página 360. Quando a gente sabe, assim, a previsão do tempo, ela vai para ver se vai chover ou não, o que que acontece? Através do satélite, nós conseguimos ver o movimento dessa massa de ar. Aí é feita uma previsão, se essa massa de ar vai chegar no continente ou se ela vai só passar pelo oceano. Quando ela está uma massa de ar ali no início, que ela vai passar pelo continente, aí eles fazem uma projeção até onde que essa massa de ar terá a intensidade, né, dela, a força dela, para chegar no continente, até onde que ela vai avançar. Por isso que às vezes aqui, um exemplo, hoje está meio nublado o dia, né? Quando está um sol muito quente, aí à noite a gente começa a perceber, ao entardecer, umas nuvenzinhas. É uma massa de ar chegando. Essa massa de ar, ela está trazendo o quê? Nebulosidade. Ela vai trazer o quê? Chuva. Aí a gente consegue acompanhar, né, ela se deslocando. Tem os satélites que mostram ali quase em tempo real, como que está o deslocamento da massa de ar. O deslocamento da nebulosidade, quando ela é uma massa de ar úmida, né? Quase em tempo real eles conseguem mostrar. Eu mostrei para vocês um site, o CIMEPAR. Quem tem interesse e gosta de acompanhar, no CIMEPAR tem lá o campo satélite. Vocês podem estar entrando pelo celular mesmo, vocês conseguem ver o movimento da massa de ar no Paraná. Então daí vocês conseguem ver com uma maior precisão se vai chover ou se não vai chover. Se vai fazer frio ou se não vai fazer frio. Tá? É verdade que a partir de amanhã vai começar a gear? Não, a gente não tem. Agora não tem uma massa de ar fria aqui. Pode dar geada na Serra Catarinense. Aí nos pontos mais altos, sim. Ou no sul do Paraná também, que é bem frio, pode ser que dê geada. Mas aqui não vai dar geada não, tá? Vamos voltar para os climas? Aqui no Rio Grande está muito frio. Está no Rio Grande? Oh. Que delícia. Ô, professor, como tem uma parte que ultrapassa a linha do Equador, essa parte de cima, quando aqui é inverno, lá é verão? Isso. Ou continua aqui? Não, lá é sempre verão. Na linha do Equador, aqui, ó, na linha do Equador, ela divide hemisfério sul e hemisfério norte, tá? Por que que quando aqui é inverno, aqui no hemisfério norte é verão? Por causa da incidência de raios solares. Porque como o globo ele faz o movimento de translação, lembra que eu expliquei para vocês o movimento de translação e rotação? Nós temos o movimento de translação, que ele vai dando o planeta Terra vai dando a volta ao redor do Sol. E quando chega no período do inverno, e com isso, com o movimento de translação, nós temos o quê? As 4 estações do ano. E com a inclinação da Terra, lembra que eu falei que a Terra ela tem uma inclinação que varia ali de 21 a 24 graus? Com a inclinação da Terra, o que que acontece? Nós vamos ter uma incidência de raios solares diferentes, tanto no hemisfério sul como no hemisfério norte. E isso vai fazer o quê? Vai transformar as estações do ano, certo? Por isso que nós vamos ter na parte norte, quando é verão, aqui é inverno. Quando for inverno, quando for primavera, outono, tá? Vai ser ao contrário. Claro que na linha do Equador a incidência de raios solares é maior o ano inteiro. Por isso que nós vamos ter ali a maior parte de clima equatorial e tropical e em algumas áreas clima desértico. Devido ali à falta da umidade, né? Acaba se tornando em um clima mais desértico. Observam aqui,
no Trópico de Câncer aqui, que é uma intermediário, quantos desertos nós temos. A mesma coisa no Trópico de Capricórnio. Aqui tem deserto, clima semiárido, deserto, semiárido, tá? Aqui, ó, desértico, semiárido, certo? Por quê? Devido à falta de umidade, devido às características climáticas do local, ok? Então, devido ali às características climáticas, a gente vai ter a diferença, tá? Da região, certo? Aí nós temos lá o clima polar. Clima polar, na maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas, baixíssimas. Observam, e no Canadá, Edmonton, Canadá, a temperatura ela vai chegar ali no máximo a 15 graus no período ali do verão, tá? Temperatura média no verão é 15 graus. Já no inverno, observam que a temperatura fica menos 10 graus. Observam ali a precipitação e a temperatura, tá? Temperaturas elas são muito baixas, em geral abaixo de 0 graus, apresentando pouca umidade. Nessa região, as precipitações ocorrem principalmente em forma de neve, tá, gente? A precipitação é em forma de neve, certo? Eu ia falar granizo. Não, granizo é diferente do que neve, tá? Porque quando a água congela é para virar gelo. É, para virar gelo. Ah, não sabia. Porque Achava que virava... a água congelada quando dá granizo é diferente da neve, dos flocos de neve, tá, gente? São totalmente diferentes. Tanto é que o granizo, ele causa impacto. A neve, ela vai cair em flocos de neve, até ela cair, ela não causa impacto. O que ela vai causar após, quando ela tiver uma camada muito grossa de neve, aí que pode dar problema. Mas quando ela está caindo, não acontece nada. Aí nós temos Ou o clima matar a polar. vegetação local. Tá. Aí nós temos o clima polar. Pega uma página 367 de vocês. E nós vamos ver a definição de todos os climas, tá? Eu não vou passar atividade, nós vamos estudar os climas agora. Depois, quando a gente voltar nas aulas, daí a gente faz as atividades na outra semana. Na primeira aula que a gente volta, a gente faz as atividades, ok? Aí nós temos lá, clima frio. Quem que lê para mim a característica do clima frio? Eu? Pode ler. Posso ler? Pode. Página 367, clima frio. Os períodos de verão são curtos e os períodos de inverno são rigorosos, com temperaturas baixas e precipitadas. Precipitação de neve. Então, no clima frio, observam como que nós temos lá na Rússia, precipitação e a temperatura. A Rússia, a mesma coisa. Clima frio, a temperatura fica ali abaixo dos 10 graus durante o ano todo. Tá? Nessa região, principalmente ali em Tixi. Tá? Observam o climograma. O que a gente observa? Precipitação ali maior nos meses de dezembro, julho, agosto. Tá? O restante do ano, uma precipitação ali mais ou menos média, né? A precipitação mantém ali um nível, tá? Agora, clima de altas montanhas. Quem lê para mim? Eu! Pode ler, Duda. Eu posso ler? Lê clima de altas montanhas. Ocorre em áreas de elevada altitude com verões curtos e invernos longos, apresentando temperaturas baixas praticamente o ano todo. Isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela para a gente ir acompanhando os climas, tá? Ó, clima de alta montanha, certo? Vamos para a próxima. Então, vocês viram ali, né? Chuva. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março não tem chuva, tá? Chuva só vai ocorrer ali de forma mais elevada, julho e agosto, certo? Clima temperado. Pode ler. Possui as 4 estações do ano bem definidas. Os verões são quentes e os invernos rigorosos, com temperaturas baixas e frequente precipitação de neve. Isso, então olha lá em Frankfurt, Alemanha, clima temperado. Ó, Alemanha, tá?
clima temperado. A Alemanha é aqui, ó. Frankfurt fica aqui. Então nós temos o quê? Uma Não, isso chuva aí é ali. a Polônia. É a da esquerda, a é Alemanha. aqui, ó. É aqui a Alemanha, a Polônia, aqueles vários países. Frankfurt, Alemanha, né? Observam lá a precipitação o ano todo. Tem ali uma média. Espera aí, tem uma média boa de chuva o ano inteiro, tá? Mantém ali. Aí o que que tem as temperaturas? Baixas no verão, no inverno e altas no verão, certo? Sevilha, Espanha, clima mediterrâneo. Eu. Pode falar. Apresenta inverno úmido e verão quente, com baixo volume de precipitação. Isso. Então observam lá, o inverno tem mais umidade, tá? No clima mediterrâneo. E no verão, seco. Altas temperaturas no verão, temperaturas no inverno ficam ali em torno de 10, 12 graus, ok? Observando lá o climograma. Vocês já conseguem fazer uma leitura do climograma, assim? Se olhar, vocês já conseguem identificar? Sim. É bem fácil, né? É fácil, né? Uhum. Clima subtropical. Pode ler. Lê, Lô, depois o próximo lê a outra. Apresenta temperaturas elevadas no verão e precipitações bem distribuídas ao longo do ano. No outono e no inverno, as temperaturas tendem a ser mais baixas. Isso, então nós temos ali Atlanta, Estados Unidos, né? Toda essa parte dos Estados Unidos é um clima subtropical. Observam, é o mesmo clima que o nosso, tá? São parecidos, onde que nós temos ali no outono e inverno temperaturas mais baixas, as chuvas são bem distribuídas, passam ali por alguns períodos de seca, mas a gente tem ali uma precipitação bem distribuída durante o ano todo, tá? Virando a página, clima equatorial. Quem que queria ler antes? Pode ler. Vinícius? Estão me ouvindo? Luísa? Pode ler. Eu não quero ler, não. Eu não quero. Rafa, lê para mim. Quando eu vi um clima. Rafa, lê para mim. É o equatorial, né? Clima equatorial. É caracterizado pela grande quantidade de chuva também o ano todo e também por apresentar temperaturas médias superiores a 25 ao longo do ano. Isso, então ali as temperaturas no clima equatorial, né, floresta amazônica, temos aqui toda essa parte da linha do Equador, onde que nós temos ali precipitação bem alta durante o ano todo, tá? E as temperaturas também são bem elevadas, tá, gente? Acima ali de 25 graus. Clima tropical. Vou ler para vocês. Ó. O clima tropical ele tem como característica marcante o verão e o inverno bem definidos, ou seja, inverno seco e verão úmido e quente, tá? Então isso é questão do clima tropical. Olha a parte que fica aqui, ó, clima tropical, tá? Brasil, nós temos aqui na África, onde fica o clima tropical. Na Ásia, Índia, uma parte da China, e os outros países aqui que fazem divisa ali com a China, tá? Fazem parte ali também do clima tropical, tá, pessoal? Então, nós temos o quê? Divisão bem definida, invernos secos, verões chuvosos, tá? E a temperatura, ela sempre fica ali próximo aos 20 graus, certo? Clima semiárido. Posso ler? Pode. Apresenta longos períodos de seca e períodos com pouca chuva, acompanhados de temperaturas médias elevadas. Isso, então semiárido, o período que vai chover vai ser no verão, tá? Porque no inverno não apresenta uma grande quantidade de chuvas. Então, e as chuvas também, né, elas vão estar ali presente mais no verão, tá? Principalmente ali na transição do verão para o outono, tá? É em fevereiro, março e abril, ok? É o período que vamos ter mais chuva. Porém, não é o suficiente ainda, né,
para aquela região. É um clima semiárido ali, que é uma transição do semiárido para o desértico, quase. Tá? Aqui é Petrolina, daí ali a gente tem o climograma. Vocês observam que as temperaturas elas ficam ali acima de 25 graus, tá? Próximo a 30, certo? E a chuva, ela não chega nem a 150 milímetros em um mês, tá? O mês maior é março, varia ali 140 milímetros de chuva. Clima desértico, quem que lê para mim? O último? Eu. Pode ler. Caracteriza-se por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite. Existem climas desérticos com temperaturas médias elevadas e climas desérticos frios, com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius em vários meses do ano. Isso, então ali a gente tem dois exemplos, em Curtão, no Sudão, Khartoum, Sudão, e Ulaanbaatar, Mongólia, tá? Então são dois climogramas, um que vai representar na parte onde que é um deserto mais quente, tá? As temperaturas acima ali de 20 graus, e chuvas ali bem poucas, né? De julho, agosto e setembro, em uma determinada época do ano, e na Mongólia, tá? Que as temperaturas elas chegam a menos 15 graus, tá? Elas vão até menos que isso. E a máxima vai chegar ali a 15 graus, certo? Então são desertos diferentes, tá, gente? Por quê? Porque elas estão situadas em locais diferentes, esses desertos. Por isso que a gente tem essa diferença. Existem desertos frios e existem desertos quentes, tá? Depende do local. Beleza, minha gente? Pessoal? Sim, aí, por mim não é surpresa menos 15 graus. A Mongólia faz fronteira com um dos países mais frios do mundo, Rússia. Só um minutinho, gente. O frio da Rússia só 2 países aguentam, a Mongólia e ela mesma. Tá acabando. A gente retoma essas aulas depois das férias, tá bom, pessoal? Aí a gente faz as atividades. Oi. Não é estranho o deserto frio? Não, porque